Aqui no microfone, dá pra escutar? Acho que a gente fala microfone, dá pra escutar. Alô? Tá bom. Câmbio. Bom, pessoal, bom dia. Acho que vocês podiam sentar aqui na frente também, quem quiser. Eu sei que é um pouco mais próximo aqui para ficar mais intimista a conversa. Fique à vontade. Sou Guilherme Zucoloto, sou Head de Data AI aqui da Act Digital. O pessoal me chama de Zuco. Hoje a gente vai falar de um tema que eu entendo que é muito futuro, não só das instituições financeiras, mas do mercado como um todo, que é a monetização de dados. A gente trouxe 4 pessoas aqui super especialistas no assunto para ajudar a gente a debater esse tema. Eu vou deixar vocês se apresentarem aí. Se quiser começar, Murilo, depois pode passar pro pessoal e pra gente começar. Tá bom, obrigado, Guilherme. Meu nome é Murilo Garcia, eu sou CDO da Núclea. Meu papel lá é criar produtos com os dados que a gente tem, empacotar isso e vender. A gente tem produtos para todo o ciclo de crédito, cobrança, para fraude e tudo mais. Eu trabalho com dados e analytics há mais de 20 anos. Foi mudando, né, só o escopo. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, Irene Romão, quero agradecer o convite. 2 meses de Núclea, né? 20 anos de mercado financeiro. Trabalhei aí no Santander por 5 e 15 anos de Banco BV. Na Núclea, eu estou como superintendente de pagamentos e recebimentos, como uma boa fornecedora de dados aqui para o time de dados, né? Para a gente modelar bem isso dentro da Núclea. E acho que vai ser bem interessante esse bate-papo aqui, que eu não sou a cientista, né? Mas eu sou a fornecedora e demandante dessas visões, principalmente com uma visão de cliente, e quais são as dores que a gente tem que resolver no dia a dia aí para entregar essa proposta de valor de dados. Bom dia, Guilherme Haraguchi. Agradecer meu xará aí, Guilherme Act, pelo convite. Trabalho na Bradesco Seguros, sou superintendente de Data, AI, Customer Insights e Inovação. Vai ser um prazer aí compartilhar o debate aqui com vocês. Bom dia, pessoal. Sou Diego Borsato, do BTG Pactual. Trabalho lá há 11 anos com transformação digital, projetos de digitalização do banco. E tive o prazer de participar do Open Finance desde a sua concepção. Faço parte do comitê de liderança do Open Finance na Febraban. E acho que dados têm tudo a ver com o tema que a gente está vivendo agora, porque os dados se tornam hoje um dos ativos mais valiosos que as empresas podem ter. E eu acho que vai ser muito bacana essa discussão que a gente vai elaborar aqui. Obrigado aí todo mundo. Acho que a gente estava conversando um pouquinho antes até, né, Murilo, que a monetização de dados no começo era muito avisado produtos que eu posso vender diretamente para o meu cliente externo. E até o Gartner trouxe um pouco dessa visão que, na verdade, monetizar os dados é eu poder usar esses assets, inclusive internamente, para ter mais valor, para conseguir desbloquear algumas coisas de negócio. Como você entende aí os principais desafios para a gente poder fazer esse entendimento e realmente começar a monetizar os dados, encarar isso como um produto tanto interno como externo? Boa pergunta. Bom, primeiro tem todo o tema de gestão de dados, né? Que se você não tiver dados que você conhece bem, que tem uma boa qualidade, você nunca vai conseguir fazer algo bom com esse dado, né? Então tem toda uma parte de você mapear todas essas fontes de dados, entender no detalhe o que significa cada informação, para depois você poder começar efetivamente a usar esse dado e extrair valor. Como você comentou, né? O uso de dados dentro das organizações foi sendo potencializado ao longo do tempo, porque elas perceberam que tinham literalmente milhões de dólares na mesa de otimização de processos e tudo mais. E ele foi tornando mais relevante de um tempo para cá. Monetização no sentido de você criar produtos e vender é mais raro, porque você tem que ter dados que são tão valiosos para o mercado como um todo que você consegue fazer isso. Então são casos mais raros, que é o caso da Núclea. Até foi o que me atraiu pela proposta para vir trabalhar na Núclea. Mas acho que é isso, tem que começar com a lição de casa direitinho. Se começar simplesmente a usar os dados, não vai dar certo. Haraguchi, indo ainda nessa linha, você que olha todo esse escopo ali de dados da Bradesco Seguros e você tem os seus clientes internos, né? Quais são os desafios nesse momento de realmente tratar o dado como um produto e conseguir atender todos ali? Acho que essa pergunta é ótima, né, Gui? Eu colocaria dois desafios, né? Um
um do passado ainda presente, que é aquela velha máxima de que dado em todo lugar é cilado, né? Você trabalha no incumbente ou trabalha numa grande empresa, você tem a questão do silo. Claro que os lakehouses, seja on-prem, seja na cloud, de certa forma ajudam, né, de certa forma a tirar a questão técnica do silo, mas você tem o silo cultural, né? Você tem departamentos, você tem as várias pessoas para tratar. Então, esse acho que é o desafio número 1, que por mais que tecnologicamente a gente vença, acho que tem a questão cultural e de gestão para todos nós ajudarmos a reduzir barreiras para que o uso do dado flua na organização. Mas, como eu falei, esse é o desafio clássico, né? Acho que como um desafio novo, na Bradesco Seguros, com apoio de muitas áreas, né, tecnologia, etc., a gente avançou muito na agenda de dados, né, com apoio, inclusive, de vocês e outros parceiros. E o desafio hoje é esse, né, pessoal? Acho que vi um relatório recente aí que o mundo já chega a 150 zettabytes, né? Um zettabyte é 1 bilhão de teras, já vai chegar em 175. Ou seja, volume de dados, de certa forma, não é mais tanto um problema, mas o problema passa a ser o que você vai fazer com o dado, né? E numa era aí de GenAI, né, um desafio forte é a questão do viés, né, o data bias, né? Acho que muita gente esquece disso no dia a dia. A gente passou a ter, só de equipe de cientistas de dados, etc., tem mais de 400 na Bradesco Seguros, né? A gente tem 8.000 funcionários, 3.500 acessam o nosso ambiente analítico de dados diariamente. Então, os usuários de dados aumentaram, a gente tem dado fluindo para lá e para cá. Agora, o que a gente fala, né, como você está tratando o viés, como você tira uma conclusão, como o Murilo comentou, né? E a origem do dado, né? E o viés daquele dado, o melhor dado é o dado disponível ou você procurou realmente mais a fundo para entender se aquilo reflete a população ou N que você quer ver? Então, é o tipo de desafio que começa a se refinar, né? Se antes era mais bruto, né? O desafio, não tem o dado, vamos quebrar a barreira e achar o dado. Agora, no momento que você começa a ter mais acesso, os desafios começam a ser outros, né? Você tem que ter realmente um refino, um letramento de dados diferenciado e cabe a gente fomentar isso na organização como um todo, não só com os cientistas, né, com os usuários, mas com todos, inclusive o top management também tem que estar com esse letramento para não cair em qualquer armadilha relacionada a data management. Legal, acho que o letramento é realmente bastante importante. E aí, Irene, eu passo para você do lado, né, do fornecedor, assim, quais desafios que vocês estão enfrentando e enfrentam para realmente fornecer esse dado com qualidade e quebrar essas barreiras até que o Haraguchi trouxe aí pra gente. Não, perfeito. Acho que a Núclea, o desafio ainda é diferente, né? Acho que a gente está num momento de mudança aí de 2022. Algumas pessoas me encontram Núclea. Eu falo, gente, é a antiga CIP. Ah, é a antiga CIP. Então a gente está num momento de reposicionamento de marca. Em 2022, saindo de uma associação para de fato virar uma SA com fins lucrativos, né? E com esse mindset de mudança e criação de novas avenidas de crescimento, de novos produtos e dados. É uma frente liderada com maestria aqui pelo Murilo, para que a gente consiga entender qual que é o nosso principal ativo dentro da companhia e como a gente consegue modelar dentro do mercado. Hoje a gente é uma IMF, uma infraestrutura de mercado financeiro, principalmente na ponta de pagamentos. Então, 100% dos boletos são processados aqui dentro. 90% do mercado de cartão está aqui dentro, 90% da TED. A gente consegue ter visão também de tudo que é liquidado também no Pix por boleto. Então, como eu já estou conectada com quase todo o mercado financeiro como uma IMF, a gente entendeu, poxa, eu já sou uma conexão que gera o valor transacional, mas como eu gero mais valor para esse cliente? E aí a gente criou essa nova avenida de dados, uma nova avenida em relação à fraude, de como eu potencializo esse dado, como eu mostro principalmente para o mercado financeiro novas visões e novos panoramas. Então a gente criou o produto do Panorama e Performance dentro da Núclea, que como eu modelo melhor, com o meu cientista favorito aqui, visões de como esse mercado de pagamento tem uma atuação, por exemplo, por KNAI no mundo PJ, ou visão regional no mundo PJ, e ofereço para o banco, para uma tomada de decisão melhor numa oferta de produto e serviço. Numa visão de performance, como nesses meios de pagamento, esse CNPJ, ele vem se comportando para que o banco, numa escoragem de crédito, oferte um crédito melhor. E não só na questão do Panorama e Performance, mas também como essa gama transacional que a gente tem dentro da Núclea pode ajudar também em questões de antifraude.
Qual é o comportamento desse CNPJ no mercado em relação a uma nova performance que ele tem numa conta que ele abriu em uma outra instituição. Então, como a gente gera mais valor para o mercado financeiro em os dados melhores trabalhados. Então, a Núclea ela não vai entregar esse dado puro, ele já vai entregar esse dado trabalhado para que o mercado já consiga colocar na sua esteira novas visões e novos produtos e serviços. Então, acho que a Núclea vem olhando muito esse ativo e como também a gente faz novas parcerias, porque a gente não tem 100% dos dados de pagamento, para que a gente vá enriquecendo mais essas informações dentro da Núclea, para que a gente consiga atender aí todas as instituições, seja ela grandes bancos como fintechs e startups. Legal. Não, só ia complementar que o ponto que o Guilherme comentou também era uma verdade na Núclea, porque até por questões institucionais, os produtos eles eram cilados e deveriam ser tratados de forma cilada. Então, o primeiro desafio foi trazer todos os dados para o mesmo ambiente. A gente já venceu esse desafio, entender os dados e começar a criar produtos junto com as nossas áreas de negócio e vender isso como produto, né? A Irene comentou para a performance, a gente tem, sei lá, mais de 260 visões lá, diferentes. Você pode olhar liquidez, concentração, várias visões para tomar de decisão. Não é puxando sardinha do Murilo, mas o produto dado já representa 60% do nosso pipe hoje dentro da Núclea. Então é sair muito do que a gente tem de core aqui, mas o mercado está entendendo de fato qual que é a importância dessas informações para a tomada de decisão nos novos negócios. Legal. E aí, Borsato, ainda nessa frente de desafios, né, pensando no lado de negócio, até você falou do Open Finance e tal, como você consegue encarar e juntar tudo isso nesses desafios? E quais são os desafios que vocês têm enfrentado com o chapéu aí de negócios para monetizar os dados e realmente trazer valor aí para dentro de casa? Legal. Acho que a gente falou bastante sobre o ambiente interno da empresa e a gente compartilha um pouco das mesmas dores, os mesmos desafios, setores e tal. Mas eu queria trazer uma abordagem diferente. Acho que como é que a gente estimula e dá clareza para o cliente ou para persona que está ali tendo o seu dado utilizado do benefício que ela vai ter em função do compartilhamento desse dado. É muito claro para o usuário de rede social o benefício que ele tem em relação ao quanto que ele dá de dados para as plataformas, de interagir com as pessoas, de estar ali acompanhando os conteúdos de maior interesse delas, e o preço que a gente paga para ter esse benefício é fornecer o nosso dado, assim como as plataformas de busca, comportamento que é sempre monitorado nessas plataformas de uma maneira geral. E trazer esse benefício para o cliente é um desafio enorme, porque na hora que a gente vai comprar na farmácia, a gente dá o CPF porque a gente sabe que vai ter 40% de desconto na tua conta lá dos medicamentos que você vai comprar. Então, você consegue ver o benefício imediato. Então, quando a gente fala de monetizar o dado e convencer ao outro que faz bem a ele também trazer esse dado, acho que é um dos maiores desafios. E aí, por que eu digo isso, cara? A gente vem enfrentando isso no Open Finance de uma maneira geral nos últimos 4 anos. A gente hoje tem maturidade para ofertar para o cliente pessoa física alguns cenários, alguns casos de uso interessantes que ele já consegue olhar, cara, isso aqui é legal, isso aqui facilita a minha vida. Mas quando a gente fala de pessoa jurídica, não. Pessoa jurídica ainda não consegue ver esse valor todo. Então, acho que é mostrar valor para esse cliente que precisa trazer o dado e a gente ter inteligência suficiente para gerar valor com esse dado, tanto para esse cliente que cedeu a informação, cedeu o dado, quanto para as empresas que estão comprando esses produtos que estão sendo desenvolvidos pela Núclea, por exemplo. Legal. Acho que trazer o valor para o cliente é algo realmente que está todo mundo buscando. E aí, Murilo, passo para você falando como que vocês integram essa estratégia, até de levar o valor, para a estratégia da Núclea. Como que vocês desenharam a parte de produto e monetização desse dado como parte da estratégia para poder ir ao mercado e acelerar esse crescimento? Lá na Núclea, o que a gente fez foi o seguinte, né? Todos os bancos, e não só bancos, né, credenciadoras e tudo mais, estão conectados na Núclea de alguma forma, porque a gente tem produtos que são regulados, que tem que passar pela Núclea e tudo mais. E aí, para poder endereçar a gente tem, sei lá, 1.600, né? Financeiras conectadas com a gente. É muita gente, né? Então, teve toda uma parte de estruturação do comercial. Se você voltar 2 anos atrás, a Núclea não tinha comercial.
porque era sem fins lucrativos, recebia demanda pronta, tal, então teve toda essa parte. A gente mudou toda a forma de encarteiramento de clientes, então hoje a gente tem gerentes de conta que atendem os clientes, né? E aí, do lado de dados, eu tive que fazer a mesma coisa, porque assim, se você perguntar para o nosso CEO, o André Daré, ele vai falar, olha, o que você não pode fazer é querer criar um produto dentro de casa e depois levar para o mercado. Você tem que criar um produto que já atenda uma dor de alguém do mercado, né? Então, na hora de estruturar o time, principalmente para os grandes bancos, eu tenho cientistas que estão focados em trabalhar com os grandes bancos junto com os gerentes de conta e tudo mais. E aí a gente faz um trabalho super customizado, né? E aí as dores, elas são muito semelhantes no final das contas. O que muda é um nuance. Ah, não, aqui a gente olha 30 dias, aqui é 45, aqui é 90 e tal. Então, por isso que eu falei que a gente tem 260 visões, produtos a gente tem uns 19. Só que aí cada cliente apertou um pouquinho o parafuso ali para falar, olha, mas para mim faz mais sentido isso, né? Então, pensando em estratégia, é monetização, é business, né? Então você tem que estar próximo do cliente, que aliás é todo um trabalho que a Núcleo está fazendo para ter o cliente no centro, porque no passado não existia nem cliente. Sabe como que era chamado o cliente lá? Participante. Porque não era cliente, né? Assim, não era opcional. A maior parte dos serviços, você quer fazer portabilidade de salário? Quero. Então tem que conectar na Núcleo. Era uma visão só de produto regulado. É isso, entendeu? Então tem toda uma mudança de mindset da própria empresa. A gente está passando por uma grande transformação para conseguir trazer o cliente para o centro e atendê-los da melhor forma. Para dados, isso é fundamental. Assim, ninguém vai acordar um dia e falar, nossa, eu preciso comprar um indicador hoje. Não vai acontecer isso, né? Então ele tem uma dor lá, a gente tem que falar, eu tenho esses dados, dessa forma você consegue endereçar isso. Então esse que é o ponto, tem que trazer o cliente para o jogo. Legal. A gente estava antecipando a conversa antes ali, até falando de tecnologia, né, Borsato? Beleza, desenhamos a estratégia aqui e a gente tem que fazer essa entrega. Vocês estavam falando qual que é o papel das tecnologias, como você entende a parte ferramental para realmente conseguir viabilizar esse tipo de entrega ali e qual a importância desses players tecnológicos aí na jornada. Legal, cara. Pergunta bem interessante. Vou dividir a resposta em duas partes. A primeira tem a ver com ter um time bom. Tem que ter gente boa, tem que ter investimento para capacitação de pessoas que já estejam na companhia, visando esse objetivo. Você precisa ter uma estrutura de dados, não adianta o dado jogado lá. Esse negócio tem que estar junto, tem que estar num data lake único. Você tem que conseguir olhar para a informação de uma maneira holística, ter a capacidade de cruzar contextos. Isso tudo só acontece com uma boa engenharia de dados, uma boa governança, tratar de maneira ética essa informação, com transparência para o cliente em relação às preocupações que a gente tem de para que eu vou usar essa tua informação, ter muita clareza nisso e fazer o walk the talk. Cara, se eu me comprometi com isso, é exatamente o que eu vou fazer internamente, porque hoje ainda não tem nada muito regulado, nenhum tipo de grande auditoria que vá garantir isso. Vai mais da ética do que necessariamente de algum fator externo, algum agente externo que vai auditar todo esse processo. E eu acho que tem uma parte que essa que eu acabei de citar, ela precisa estar centralizada com quem possui essas competências para realizar, mas tem outra que pode estar um pouco mais descentralizada, que é a parte de data visualization. As pessoas precisam ter liberdade para, uma vez eu tendo o dado, tendo a inteligência, como é que eu apresento isso para melhor tomada de decisão em cada cenário da organização. Acho que é um pouco por aí. E aí, quando a gente fala de criar produto para ser monetizado, tem uma coisa interessante que o Murilo falou, que foi, eu preciso ter um produto que atenda uma necessidade de negócio de alguém. Eu acho que esse é um caminho óbvio de ser seguido, um caminho seguro, mas tem uma outra vertente que, na minha visão, tem a ver com a nossa capacidade de criar em cima de hipóteses de resolução de problema, que aí é que está o negócio diferente, que é que está um negócio bacana. Uma coisa é alguém vem me contar a dor que ele tem, a outra é eu começar a imaginar dores que nem existem ainda ou que vão existir no futuro próximo e ter condições de testar isso dentro da minha empresa, cara. Isso passa por mudança cultural, por a gente saber abraçar riscos controlados, entender que o modelo de
mensuração de resultado. É diferente de P&L, de receita, cara. Você tem que olhar de uma maneira diferente. Você tem que olhar, cara, eu tô indo para mais perto ou mais longe do objetivo que eu achei que eu ia chegar. Saber o momento de parar e pivotar a ideia. É bem um pouco mais complexo do que só a tecnologia, cara. Envolve cultura da empresa, uma camada boa de gestão e governança disso tudo. E como a gente está lidando hoje com um cenário muito novo, que é esse de usar os dados para monetizar, a cabeça tem que estar muito aberta nesse sentido. Legal. Haraguchi, puxando um ponto que o Borsato trouxe de governança, né? Você mostrou a complexidade do BS, de tudo que vocês estão olhando lá, e a quantidade de pessoas que vêm usando o dado. Qual o papel da governança para garantir a segurança de tudo isso, mas ao mesmo tempo eu não embarrear alguns tipos de inovação que nem o Borsato trouxe, para a gente realmente liderar o desenvolvimento de produtos focado nos próximos 5 a 10 anos aí da empresa? Boa pergunta. A gente tem umas piadas que a gente fala assim, né? Pô, qualquer ideia se passa pelo Comitê de Prevenção a Vendas, Prevenção à Inovação e etc. A gente chama prevenção a negócios. Prevenção a negócios, né? É uma vitória. Mas assim, acho que o primeiro ponto, de novo voltando para a questão cultural, né, Guilherme? Assim, a gente pensa em governança de dados, já pensa, putz, lá vem complexidade, vai travar, etc. Então, acho que tem um ponto importante quando a gente fala de monetização. Tem a monetização externa, que é essa mais rara que realmente a Núclea vem fazendo. Acho que ainda não é tanto o escopo de organizações como a nossa, né? Mas é um processo de inovação que, de certa forma, a governança é um componente, né? Se você não trabalhar a governança, não vai acontecer. Não vai acontecer com segurança, não vai acontecer com escala, não vai acontecer com qualidade. Então, esse entendimento, né, é que nem um cientista de dados querer sair fazendo modelo e não querer estudar estatística. Cara, você quer trabalhar com dados e não quer entender de governança, tem preguiça até de entender a legislação, olha para a regulamentação e fala, isso é com o jurídico, está errado. Né? Acho que tanto do ponto de vista das áreas de negócios, como o Murilo falou, a área de negócio junta para a gente pensar qual que é o use case que você quer montar. Então, a governança tem que trabalhar no aspecto cultural e, como o tema do painel, né? Se a gente fala que o ativo principal das empresas são os dados, sem governança você não vai ter nem a visão de quais são os seus dados. Você metrificou, você classificou, você tem processo para dar a autorização correta de quem precisa usar o dado, qual que é o ciclo de vida do seu dado dentro da organização. Então, de novo, acho que para experimentar, etc., é fácil. Agora, para escalar, você tem que ter governança. E a governança ela tem que ter a parceria com as áreas das quais a gente depende para fazer a coisa acontecer. Né? Área de privacidade, compliance, jurídico, eles têm que dar a solução. Né? Não tem que só falar o não, mas tem que falar, olha, eu tenho esse objetivo de negócio, como que a gente soluciona? E com as áreas de tecnologia, outros parceiros, dá um ambiente de experimentação seguro, adequado, para você poder caminhar com essas hipóteses. Você quer inovar? Legal, não vai inovar lá no ambiente de produção, lá podendo, né, fazer cair o aplicativo da empresa no dia seguinte. A Bradesco Seguros tem 20 milhões, mais de 20 milhões de clientes. Né? Imagina qualquer problema que dá no ambiente desse. Então, você tem que ter um ambiente correto para experimentar. A gente tem todo um programa de inovação. Você tem uma nova ideia, a gente tem um fundo específico para subsidiar as áreas, a gente leva no comitê mensal, você tem uma ideia, aprova, pode testar, sem necessariamente provar o ROI de curto prazo. Então, são mecanismos que a empresa tem que dar para fomentar, por exemplo, uma agenda de inovação, como a monetização. Então, legal. Quer complementar? Aqui do lado da Núclea, vou até compartilhar com o Murilo, porque governança, para quem era uma associação e é uma IMF, a gente seguia muito produto regulado, eu falo que a nossa governança, principalmente para dado, é muito organizada. E eu acho que o desafio, tanto nosso aqui como produto e com o Murilo agora, é como a gente vai destravando alguns temas dentro da Núclea, porque a gente já vai gerando outros produtos e informações não reguladas. Então, como a gente flexibiliza essa visão dentro de casa? Eu tenho reuniões semanais com jurídico e compliance. Porque cada produto que a gente começa a criar, que tem a mínima chance de realmente ser publicado, tem que ser aprovado. Mas não é um problema. O que a gente foi fazendo é deixando isso mais fácil. Então, a gente criou um chassi que, assim, se o seu produto é para isso e você tem isso, você tem que olhar sigilo bancário. Olhou, check. Ok, segue o jogo. Nem precisa... É só comunicar, estou fazendo esse produto. Tá? E a gente também... o que a gente tem feito é, cada parecer jurídico que a gente pega, a gente fala, bom, então...
esse produto eu consigo ter essa entrega. Se tem outro produto que é similar, eu só falo, ó, lembra aquele parecer? Esse aqui, ó, a gente vai fazer uma coisa similar. Então, com certeza é isso. E o ponto que vocês falaram de governança, né? Tem um tema mais amplo que é gestão de dados, governança está no meio. O pessoal está falando de LLM, coisas super sofisticadas, né? Mas se você não resolver a parte de metadados, de negócio, né? É dado sem contexto. Como é que você vai querer rodar um modelo de LLM em cima com um negócio que chama coluna 1, coluna 2, coluna 3 e falar, me dá um insight aqui? Não tem insight, cara. Né? Se ele não sabe o que é preço, desconto, ele não vai te dar resposta nenhuma, né? Então essa parte é super importante. E é o que você falou também. Eu tenho que saber o meu dado, que tipo de lei que está sujeito àquele dado. É LGPD? É um dado sigiloso? Tem sigilo bancário em cima? Então, o que eu posso fazer com esse dado? Né? Eu posso disponibilizar para um modelo esse dado? É isso. Viés, você falou. Eu vou usar informação de gênero no modelo de crédito. É um absurdo isso. Todo mundo que trabalha com isso sabe, né? Mas aí você pega um cientista que não conhece muito o tema, então tem que ter uma governança, mas é muito importante. Legal. Acho que todos concordaram nesse ponto da governança. A gente falou um pouco de tecnologia. E eu queria voltar, Irene, que você falou muito sobre parceria no começo, né? Qual é o papel da parceria? O Guilherme trouxe essa visão também de ter as áreas conectadas para a tomada de decisão. Qual é o papel das parcerias que vocês vêm desenvolvendo para realmente elevar a maturidade dos produtos que estão sendo construídos? Eu acho que principalmente a parceria do lado da Núclea são quase todas as instituições, bandeiras e adquirente. A gente sabe o quanto que é fundamental, principalmente do lado do banco, esse enriquecimento do dado. Porque se você olha realmente só dentro de casa, para você fazer essa proposta direcionada, você não tem todo o dado bruto ou toda a informação para tomada de decisão. Então, tanto a Núclea está preocupada em ter parceiros daquilo que não passa na nossa esteira, para que a gente não faça as instituições terem que procurar isso no mercado, por que eu não posso ser esse hub e complementar essas informações, e o que eu vou trazer de proposta de valor para as instituições. Então, as parcerias, a gente está olhando N aqui dentro da Núclea, principalmente com informações do Pix, porque no meu chapéu aqui de pagamentos e recebimentos, a gente quer deixar esse dado mais factível para essa tomada de decisão, e principalmente do lado de fraudes. Então, a gente sabe que a gente não tem 100% do ecossistema de pagamento, mas o quanto é importante a gente, como um ser agnóstico, não trazer esse operacional tanto BTG e Bradesco, porque eu já não coloco todas as informações já dentro de casa num único canal, né? Acho que o objetivo da Núclea é isso, ser agnóstico e resolver todos os problemas do mercado. E a parceria que a Núclea faz tira esse operacional das instituições. Boa. Eu queria dar uma complementada. Eu acho que vocês têm um negócio que é muito precioso, que é a possibilidade de conseguir fazer inovação aberta dentro do mercado que é mega competitivo, que é o financeiro. Porque no fim das contas ninguém quer abrir muito sua inteligência, mas todo mundo está conectado em vocês, e a gente tem algumas dores, como você citou, de fraude, multi account, né, que são as contas laranja. Cara, como é que eu detecto uma conta laranja sem eu ter informação do outro banco com o comportamento daquele cliente lá? Eu, como fonte pagadora, como origem do recurso que vai parar na outra conta. Como é que eu garanto a segurança do meu cliente, que ele não foi assaltado, que eu estou fazendo um Pix ali, que ele está sendo obrigado a estar com a arma na cabeça, e que, do outro lado, o cara vai receber esse dinheiro? Então, eu acho que vocês têm uma oportunidade para aproveitar essa janela de inovação aberta, de resolver os problemas de uma maneira coletiva, que é muito importante, e essa estrutura de parceria faz muito sentido para isso. Existimos para isso. E um complemento, né? Ninguém vence sozinho, né? Acho que tá provado, assim. Pega o Open Finance, né? Tem a questão do Open Insurance também, que eu lidero na Bradesco Seguros, assim. O futuro é aberto, né? E é aberto em todos os sentidos. Você tem que ter parceiros, e mesmo entre concorrentes, né? Na hora quando você fala de fraude, a colaboração, por exemplo, entre seguradoras é tradicional, né? E todo mundo ganha, né? É um win-win situation que de certa forma, privilegia todo o mercado. Exato. Aí, um último complemento, sem ser apaixonado pela solução, mas ser apaixonado pelo problema, mas eu vou no caminho da solução aqui. Imagina um blockchain comportamental, onde você está ali agnóstico a qualquer instituição que aquela informação veio, e aí você é capaz de entender o comportamento
das transações que o determinado cliente faz e saber se esse cara é um fraudador ou não, se esse cara é uma conta laranja ou não. Isso é de um valor enorme, entendeu? Eu concordo. E assim, por mais que a Núclea tenha 100% do mercado em alguns produtos, 90%, outro 80%, a gente tem muita informação. Mas os bancos têm o complemento da informação. Por exemplo, inadimplência, não tem marcação. Os bancos têm, cada um tem uma regra diferente e tudo mais. Então, se eu quiser trabalhar, eu tenho que trabalhar junto com os bancos. Então, o que eu tenho perseguido desde o ano passado, e agora acho que está amadurecendo, a gente começou a usar Databricks faz alguns meses, como é que eu consigo trazer um dado que é regulado para o sigilo bancário e juntar com um dado do banco que é totalmente regulado também, sem ferir sigilo bancário. Já existe solução para isso, né? E então, esse é o objetivo, conseguir co-criar com os nossos clientes. Mas aí é isso, o Guilherme traz o time de cientistas, eu trago o meu, os dois dados e faz o melhor produto possível. É isso que a gente está perseguindo. Caminhando para o final, acho que eu vou mudar um pouquinho aqui. Então, já que tá todo mundo falando de inovação e dos desafios, começar com você, Borsato. Como vocês enxergam, então, esse horizonte de inovação e desafios aí para os próximos anos? Não vou falar de 5 a 10 anos, mas para os próximos anos. Porque tudo que trouxe a gente até aqui provavelmente não é o que vai levar a gente daqui para frente. Beleza, mas eu acho que daqui para frente tem algumas coisas que já estão como realidade, que vão continuar, que são as forças que impulsionam a inovação no mercado financeiro. Então, a gente está falando, cara, de uma pressão positiva regulatória, querendo drivar competição, inclusão financeira e assim por diante. Um outro lado relacionado ao comportamento do cliente, que dada essa inclusão financeira, se amplia a quantidade de pessoas que vão ter acesso, diferentes perfis, que vão ter acesso a instituições financeiras e serviços, e numa outra camada, pessoas começando a ter um relacionamento financeiro mais novas. Você vê, conta kids, negócio conectado a jogos, para você conseguir reabastecer os jogos do seu filho e você ter um certo controle sobre isso sem precisar dar um cartão de crédito na mão desse adolescente ou criança um pouco mais velha. Então, a gente também tem o próprio fator da tecnologia emergente, DeFi, blockchain, uma série de outras coisas que estão impulsionando isso. E eu acho que esses pilares eles vão permanecer. Tudo isso vai gerar muito mais competição entre as instituições, porque eu acho que a agenda regulatória vai trazer para a gente a oportunidade de ter novos serviços financeiros digitais e principalmente acoplados a recursos como Open Finance, Open Insurance, economia aberta com a unificação desses ecossistemas, eles conseguiram interoperar entre si. Acho que isso vai ser muito poderoso e vai ser onde a gente vai desencadear, sendo nesse caminho. Legal. Gui? Acho que, assim, dado aquela história, né? Só cresce, né? Todo mundo quer usar na empresa e os usuários, né? E é cada vez mais regulado, né? Acho que esse é um ponto que, falando de futuro, né? De certa forma, a gente ainda vive um pouco num certo faroeste, né? Não, assim, por mais que nas empresas as coisas tá organizada, mas a gente quer dizer assim, acho que tem uma maturidade do ponto de vista de sociedade, LGPD, legal, acho que todo mundo já conhece, mas vem entrando aí a Lei Geral de Empoderamento de Dados, a própria questão de inteligência artificial tá em regulamentação no mundo todo, ou seja, isso a partir do regulador e para a sociedade em si, essa consciência sobre o que significa o seu dado, o uso dele, o permissionamento, né? O que você compartilha. Acho que essa é uma tendência que vai crescer, vai mudar muito daqui para frente. A gente tem que observar e do lado das organizações conseguir uma governança, uma equipe competente para trabalhar com esse ambiente, fazer com que a gente providencie para o cliente final aquilo que ele mais quer, confiança, transparência, né? E nas equipes internas, para os usuários do dado, o objetivo final é tomada de decisão mais assertiva e que vai gerar benefício real para o cliente e para o seu objetivo final de negócio. Então, acho que esses são os pontos que eu destacaria, a questão da regulamentação e o desafio nosso da gente poder trabalhar com um volume cada vez maior aí de informações. Eu acho que visão produto aqui, eu acho que governança, acho que por conta da regulamentação isso vai acabar meio que padronizando a visão do mercado como um todo, a questão também da tecnologia, mas acho que um ponto, acho que o Diogo colocou muito bem, é o
qual é a proposta de valor daqui para frente, que a gente vai ter que convencer principalmente ali na ponta o B2C, tanto pessoa física e jurídica, do compartilhamento desse dado, por que o dado é importante, por que o benefício. Eu acho que essa colaboração, principalmente do mercado aqui, para a gente criar novos produtos e serviços, elas serão fundamentais para que a gente provoque muito esse benefício ao cliente. A gente acompanha o Open Finance com recordes de consentimento, né, do opt-in, mas mesmo assim a proposta de valor e o que o mercado vem fazendo com essas informações, ainda ele é muito superficial, né? Então a gente ainda não está conseguindo mostrar essa proposta para o cliente, principalmente pessoa jurídica, do porquê ser dado, né? Por que o banco recebe essa informação, por que você dá esse opt-in, para você ter qual valor? Você vai receber um cashback, você vai ter mais limite no seu cartão de crédito, você vai ter um capital de giro melhor. Eu acho que esse momento de colaboração visando o futuro, eu acho que a gente vai ter que olhar muito essa questão da principalidade que os bancos digitais vêm procurando muito, do como o dado pode ajudar nessa principalidade. Porque, querendo ou não, o Open Finance vem... A questão do iniciador é onde você tem o seu saldo, né? A questão do dado é onde você já recebe seu salário e que você vai receber o crédito. Mas o que mais? Eu acho que chega nesse momento que a gente precisa ser mais colaborativo e trabalhar mais junto com o mercado para trazer essa proposta de valor para o cliente. Murilo? Eu acho que a gente está dando cada vez mais importância para os dados, né? Cada vez mais e mais e mais e mais. A parte estruturante não pode ficar para trás. O nosso VP de tecnologia costuma falar que é tubo enterrado, né? Ninguém vê, mas se aquilo lá estourar, a gente tem um grande problema. Então, assim, os bancos, né, eles sempre fizeram isso muito bem, até por forças de regulação, a Núclea também. Mas eu acho que quem quiser conseguir avançar e acompanhar toda essa evolução que a gente está tendo, tem que ter essa parte muito bem feita. Não dá para ter débito técnico nisso, porque senão você não faz mais nada. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que você pegar aí 10 anos, os avanços tecnológicos para a gente trabalhar com dados, as ferramentas que a gente tem hoje, poder usar nuvem, né, trabalhar de forma distribuída, sensacionais, cada vez mais avanços. Isso traz um desafio na parte de pessoas, porque você precisa de pessoas capacitadas continuamente para conseguir trabalhar com essas tecnologias novas, né? Não vem pronto a faculdade, vai continuar não vindo. Esse que é o ponto, né? Até por isso que as empresas, a própria Núclea, tem universidades corporativas para dar toda essa bagagem, né, de aprendizado para conseguir acompanhar toda essa evolução. Então, acho que tem bastante desafio ainda pela frente. Legal. Bom, queria agradecer vocês. Nosso tempo acabou aqui no painel. Foi muito boa a discussão. Acho que permeou todos os pontos essenciais de governança, infraestrutura e como que a gente consegue elevar a maturidade do dado. De novo, muito obrigado por aceitarem esse papo aqui. Espero que a gente possa fazer mais vezes e ter esses espaços de discussão para realmente fomentar as ideias e como que a gente consegue avançar com esse tema. Obrigado aí, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigado, gente.